Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 30 de janeiro de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar alcançando. Se tiver alguém desempregado, o Senhor abra a porta. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor cure. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nós vamos estar entrando no livro de Êxodo, né? Terminamos Gênesis ontem. Foi muito maravilhoso, aprendi muito, né? E eu quero crer que vocês também, com a palavra do Senhor, que ela se renova a cada dia, que ela é perfeita. A gente vai entrar no livro de Gênesis, onde a história conta que tem a promessa, né, dos patriarcas, e quando Jacó ele chega no Egito, ele chega com 70 pessoas da sua família, né? Quando José se revela a eles, que ele volta, seus irmãos voltam para pegá-lo, ele chega com 70, com seus filhos, netos e genros. E ali, depois de um determinado tempo, quando ele sai do Egito, depois de 430 anos, ele sai 6.000 homens, né? Fora crianças e mulheres, tá bom? Então, é uma história uma história bem maravilhosa, tá? E eles ficaram ali na região de Gozém, tá bom? Onde se tornou um país, tá bom? As promessas de Deus, né? Para a vida deles, né? Que seria uma grande nação ali. O faraó dá a terra de Gozém para eles apacentarem ovelhas, porque para os egípcios, né? As pessoas que cuidavam de rebanho eram desprezadas, tá bom? Aí José fala com o faraó e o faraó dá para eles aquela região. Aí depois José morre. E aí eles esquecem o que José fez, né? E aí onde começa o livro do Êxodo, tá bom? Vamos lá? São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. E ao todos, os descendentes de Jacó era 70, ok? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, agora vou ministrar a tua santa e preciosa palavra. Eu te peço, Senhor, que no momento de ontem, 3:30 diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que você vai falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a missionária Nadira Albano suma e desapareça, que o Senhor apareça sempre. Então, a gente vê, né, que Jacó, né, diz assim, o título, a opressão no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. E ao todos, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito, porque José ele já tinha morrido, né? José já estava no Egito. Ele morava no Egito quando sua família chegou, com 70. Desculpa, vamos prosseguir. E lá ele já tinha seus dois filhos, Efraim e Manassés, né? Porque o faraó deu-lhe uma das suas filhas para casar com José. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam e tornaram-se numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então, eles cresceram de tal maneira, né, proliferaram, porque havia uma promessa, né, da parte de Deus para Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, a promessa aqui estava, né, se cumprindo, tá bom? De povoarem a terra da nação, né, do país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia. Quem era astúcio é Satanás, tá? Astúcia, tá? Para que não se torne ainda mais numeroso. E no caso da guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Então, esse faraó que subiu não sabia daquilo que José havia feito, da benfeitoria, da bondade de José para com o povo do Egito ali, né? Nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de fome, né? A qual ele foi muito generoso com aquele povo, né? Ele fez coisas maravilhosas, a gente estudou, né? A gente vê que quando o pessoal do Egito já não tinha o que comer, né? Que deram seus animais e tudo, eles deram a terra, ele deu o povo, né? Tipo, para que trabalhasse com consignado, o que eles vendiam, dava uma porcentagem para o faraó, do que eles plantavam e ficava com o resto para ele e sua família. O pessoal achou que José foi super bondoso e eles esqueceram disso, o faraó que subiu ao trono, ok? Então, isso trouxe o quê? Uma hostilidade para com o povo de Israel, ok? E aí, né,
passaram-se mais de 200 anos nessa história aí. E porque ele não sabia nada, ok? E aí a gente vê também que... aí vamos lá continuar. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Porque eles chamam como escravo, né? Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado para oprimir o povo de Israel. Então, eles oprimiam o povo, tá? Para oprimir mesmo, para escravizar na tarefa, no trabalho forçado, pesado, tá bom? E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Então, eles trabalhavam tanto, né? Eles botavam tanta carga pesada que eles trabalhavam muito, tá? Para edificar, para erguer ali o Egito. Então, era um trabalho terrível, tá? E assim os israelitas construíram, o povo de Israel, os israelitas, construíram para o faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramassés, no 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Então, eles eram oprimidos e ali mais numerosos eles se tornavam, tá bom? Porque tinha promessa, tá? Tinha uma promessa sobre a vida deles, tá bom? Mas o faraó não sabia, tá bom? A promessa dos patriarcas. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Então, com medo, eles o quê? Sujeitaram à escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe, olha só, impondo-lhe árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios o sujeitavam à cruel escravidão. Então, eles se tornaram escravos, né? Escravos do Egito. Escravos do Egito, né? Mas era aqueles escravos mesmo, assim, de cruel. Enquanto José, quando eles estavam passando por dificuldades, quando eles se venderam como escravo para o faraó na época de José, José não fez isso com eles, né? E eles faziam com o povo de Deus, ok? E aí diz aqui, né? E era algo assim tão cruel, por quê? Porque eles não sabiam, né, que os israelitas estavam só cumprindo o que é a promessa do Senhor, tá? Que a raça humana tinha que crescer e tal, né? A bênção de Deus ali, né? Então, e o diabo ajudava o quê? Oprimindo, né? E o diabo caía de pau. É o objetivo de Satanás sempre oprimir o povo do Senhor, né? E a gente vê aqui no 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamava Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixe. Olha só, igreja, que coisa satânica, né? Matar as crianças, né? Para matar mesmo. Deixe viver. Então, matem, né? Se for, matem. Se for menina, é para matar, né? Não deixar, se deixar viver só as meninas. No 17, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então elas tiveram temor, né? Por quê? Porque provavelmente elas viam os rumores de tudo que o Deus, né, dos israelitas havia feito. Com certeza, Ramandaçu Decona, essas mulheres foram tementes a Deus, né? Porque, além de tudo, já tinham os trabalhos forçados, né? Já tinham opressão, já tinha a escravidão, coisas terríveis, né? Eles tornaram a vida do povo de Israel amarga, colocando os trabalhos pesados, sobrecarregando eles, forçando, né? Coisa terrível, forçando eles a trabalho escravo. E agora queria matar as crianças. Meu Deus do céu, né? Então, a gente vê que Deus sempre entrando com a misericórdia, né? Matar as crianças. As crianças não, os meninos, né? Aí diz no 8, então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntaram: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E ele, né, convoca elas: por que vocês não mataram os meninos, né? Era para matar. E responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como os egípcios, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Olha, esse é o nosso Deus, né?
Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numerosos. Né? Igreja, a gente não pode fazer parte daquilo que não agrada a Deus, sabia? Elas não participaram do genocídio, tá? Do genocídio. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias, né? Então, elas foram abençoadas, né? Haramandasu de Komanai. Então, Deus enxergou elas como alguém que ajudou o seu povo, né? E aí, Deus a abençoou, né? Então, a gente vê que sempre há esse levante do inimigo contra a vida do povo de Deus para querer oprimir, tá? No 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lance-o no Nilo todos os meninos nascidos, mas não deixe viver as meninas. Então, ele deu ordem. Joguem as crianças no Nilo. Lance as crianças no rio Nilo. Né? Eu vou dar só um feedback. Nesse mesmo rio Nilo que ele mandou matar os meninos depois, né? Por raiva, né? Porque as parteiras não obedeceram. É o mesmo rio Nilo que é tirado Moisés da água, libertador. Que é o mesmo rio Nilo que vira sangue depois, tá? Só um feedback, né? Amanhã a gente vai prosseguir com o capítulo 2. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Amém? Ficam na paz.